Bom dia, meus amados irmãos em Jesus. Uma excelente manhã de quinta-feira para todos nós, que possamos começar o nosso dia com Jesus vivo em nosso coração, para que o nosso amado Mestre Nazareno possa nos guiar, nos amparar e nos proteger ao longo do nosso dia. Como é bom este momento, meus irmãos, em que nós partilhamos de alguns minutinhos de reflexão das páginas do Evangelho segundo o Espiritismo. Todos os dias, nós aqui abrimos uma passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, realizamos a leitura dessa passagem e dessa leitura extraímos algumas reflexões, alguns esclarecimentos, algumas palavras de esperança. E justamente essas reflexões nós compartilhamos aqui todas as manhãs. Então, como é bom, meus irmãos, ver e sentir Deus cuidando de nós através das páginas do Evangelho, porque cada palavra que ali contém é um bálsamo para o nosso coração. Então, esse é um momento de partilha, um momento que a gente sente Deus cuidando de nós, um momento que Jesus está guiando para o nosso coração palavras que muitas vezes a nossa alma está necessitada. Então, por isso a gente deseja que todos sejam muito bem-vindos, que a nossa alma possa ser preenchida pelos doces ensinos do Evangelho, pelos ensinos também de Jesus, nosso amado Mestre. E hoje, meus irmãos, para a gente começar a nossa manhã de quinta-feira de reflexões, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre um tema muito importante, que é um tema que vai abordar para todos nós e nos esclarecer sobre a importância das amizades, das simpatias, de termos afeições para o processo da reencarnação. É muito importante termos laços de afeições para até nos auxiliar no processo da escolha da família que iremos reencarnar. Para ficar um pouquinho mais claro para a gente isso, vamos começar aqui a nossa reflexão, que nós já vamos entendendo. Meus irmãos, quando o nosso espírito está lá no mundo espiritual, no estado da erraticidade, se preparando para reencarnar, nós temos a lei divina que vai nos guiando para esses processos. Nós temos os bons espíritos que também vão nos auxiliando sobre as etapas ali que a gente vai cumprir durante aquela reencarnação. Então tem muitas variáveis durante esse processo de preparação para reencarnar. É realmente, meus irmãos, um processo de preparação. Nenhum de nós simplesmente reencarna ao acaso, de forma rápida no sentido de impensada, impulsiva. Meus irmãos, em verdade, nós somos preparados para reencarnar. E essa preparação, ela leva por vezes muito tempo, meus irmãos. É um planejamento, é toda uma estrutura que é criada, são incontáveis as variáveis para isso. Então, todos nós estamos submetidos à lei de Deus, da reencarnação e dos processos que a isso envolve. Mas tem uma variável aí muito importante que nos auxilia nesse processo da reencarnação, que são as afeições que nós temos e as afeições que a gente já cultivou. Porque para nós reencarnarmos dentro de uma família, para a gente reencarnar em um seio familiar, não basta que a lei divina, não basta que Deus, que os bons espíritos aprovem que a gente reencarne naquela família. Tem algo aí muito importante, é que a maioria das vezes, essa família, ela também tem que nos aceitar. Também tem que abrir os braços e concordar em nos receber naquele lar. Como eu disse, a gente simplesmente não sai descendo, reencarnando ao acaso dentro dos lares. Pelo contrário, tem todo um planejamento. Então, muitas vezes, não basta a aprovação de Deus ou dos bons espíritos quando a gente escolhe uma família para reencarnar. Aqueles espíritos daquela família, a maioria das vezes, eles também têm que concordar em trazer a gente.
Pais e mães, meus irmãos, eles também concordam, tem que aprovar, como se diz, analisar se irão receber aquele espírito em teu seio, qual que é o dever, qual que é a missão que tem que cumprir. Então tudo é planejado. Para a gente entender um pouquinho melhor sobre isso, eu acho que uns exemplos, quando a gente traz um exemplo, por mais que simples e do cotidiano, até abre o nosso olhar para a gente compreender certos termos e conceitos dentro da doutrina espírita. Pensemos o seguinte: vamos supor que a gente está decidido que a gente vai visitar um lar, vamos visitar uma casa. Geralmente, quando a gente vai visitar alguém, é alguém que a gente conhece. É uma casa que pelo menos alguém que mora ali, a gente conhece, a gente é amigo, a gente é conhecido, temos simpatia e afeição, não é mesmo? A gente quando vai visitar alguém ou vai visitar uma casa, pelo menos alguém dentro daquele lar nos conhece, nos recebe, não é mesmo? Temos alguma simpatia, temos um assunto em comum. Não é dessa forma? Olha, eu desconheço, e particularmente eu desconheço, meus irmãos, alguém que simplesmente acorda em um dia e diz assim: hoje eu vou sair por aí visitando um tanto de casa que eu nem conheço, adentrando nos lares, vou lá ficar um tempo com eles, vou tomar um café, vou almoçar, vou começar a criar vínculos. Olha, eu desconheço, meus irmãos, alguém que sai por aí visitando realmente, querendo adentrar no lar, passar o dia inteiro lá e não conheça ninguém daquela casa. Quem de nós que sai por aí um dia, ao acaso, entrando dentro das casas, sentando-se ali à mesa, tomando café, sendo que a gente não sabe nem quem mora naquela casa? Ou seja, geralmente a gente visita uma casa, que a gente adentra naquela casa, vai tomar um café, vai almoçar com aquela família, vai passar o dia ali, pelo menos alguém que a gente conheça. Não é mesmo, meus irmãos? Pois bem, imaginemos esse exemplo muito simples, na proporção de uma reencarnação. Nós, espiritualmente falando, não saímos reencarnando em lares que a gente nem sabe. Não saímos reencarnando em lares ao acaso. Simplesmente saímos, eu reencarnei lá naquele lar, naquela casa, naquela cidade. Sem que a gente minimamente tenha o contato com algum espírito ali. Alguma afeição, algo para cumprir, algo para debitar, algum laço de conexão, de relação, a gente precisa ter. Não é simplesmente sair reencarnando em lares que a gente não conhece ninguém lá. Sempre tem um laço de afeição. Muitas vezes a gente vai reencarnar, meus irmãos, em um seio familiar com almas que a gente já viveu anteriormente. Ou que se a gente não viveu anteriormente em outras existências, a gente ao menos conheceu eles lá no plano espiritual. Ou, meus irmãos, foi nos apresentada a oferta de em algum momento conhecer aquela família e ali está. A gente tem uma noção mais ou menos da família que a gente vai reencarnar. A gente conhece um pouco ali. Não é ao acaso, não é desconhecido, simplesmente reencarna. E mesmo que estejamos pela primeira vez em um seio familiar, porque isso também pode acontecer, tem que ter pelo menos um mínimo. Geralmente a gente tem um mínimo ali de um contato. Em algum momento a gente já se encontrou com essa pessoa, em algum momento, em alguma existência, quer dizer, em algum momento no mundo espiritual a gente pode ter combinado de cumprir algo. Então, por mais que a gente não tenha vivido na mesma família com aquelas almas em alguma existência, em algum momento, que seja no plano espiritual ou no plano terreno, a gente já cruzou os nossos caminhos. Então a gente se reencontra naquele momento. Eu tenho um exemplo muito claro disso para nós, que a gente encontra no livro Francisco de Assis, que é uma obra ditada pelo espírito Miramês, e nessa obra nós conseguimos perceber a delicadeza do processo da escolha da família e como é necessário ter afeições, amizades, para que a gente possa ter um núcleo familiar que irá aceitar ali o nosso renascimento na carne. Então, nessa história, Francisco de Assis,
um espírito extremamente evoluído, ele escolhe ali um núcleo familiar que não necessariamente ele tem afeição ou conhece todo mundo que faz parte daquela família. Mas o pai, exatamente a figura do pai, Francisco de Assis teve a oportunidade, em outra existência, quando ele era João Evangelista, de promover um auxílio. Olha o que ele fez, ele promoveu um auxílio, uma coisa que foi muito rápida, a esse pai, a esse espírito, em outra existência. Eles não tiveram a oportunidade de criar vínculos em outra existência, não tiveram a oportunidade de conviver junto, foi bem breve. Em outra existência, ele, Francisco de Assis, quando era João Evangelista, promoveu um amparo, uma caridade, um auxílio a esse espírito. E aí, meus irmãos, esse era o vínculo deles, algo muito simples, digamos assim, muito rápido. E aí, nessa nova existência que Francisco de Assis está se preparando, ele escolhe esse lar, onde tem essa alma, que é esse pai, que já foi ajudado por ele, por Francisco, em algum momento. E aí, dessa forma, ele reencarna. Ou seja, ele aceita porque tem algum vínculo, tem uma afeição. Ambos receberam ali o amor, o amparo. E aí, Francisco de Assis, espírito de alto escalão, eu digo espiritual falando, reencarna nesse lar. Então, olha só como que os laços de simpatia, de afeição, de amizades, eles são importantes para que uma família, ela abra o seio familiar para a gente reencarnar, meus irmãos. Porque, novamente, nós não reencarnamos ao acaso em lares que muitas vezes a gente não conhece ninguém. Geralmente, a gente não pode dizer isso com uma absoluta certeza, mas porque tem variáveis, mas geralmente a gente reencarna num lar que pelo menos um vínculo com um espírito ali a gente tem, que seja uma dívida, que seja algo para quitar, que seja um bem que a gente vai ter que fazer juntos, ou que seja que a gente lá no mundo espiritual já se reencontrou. Pode ser a primeira vez que a gente reencarne juntos em uma família, mas não quer dizer que é a primeira vez que a gente esteja se conhecendo. A gente pode se conhecer no mundo espiritual, a gente pode combinar de cumprir uma missão, uma prova juntos, combinar lá no mundo espiritual. Então, de alguma forma, a gente se conhece, tem algum vínculo, tem alguma afeição. E sobre isso, firma para todos nós a importância da gente cada vez mais criar afeições, simpatias para com todos os nossos irmãos sem distinção, porque quanto mais afeição a gente vai criando fora dos nossos laços sanguíneos, mais chances de lares diferentes teremos para reencarnar. Olha, eu tenho uma história que eu acho que vai exemplificar perfeitamente isso para nós. Uma história que é nos contada na obra que chama Entre a Terra e o Céu. Essa obra belíssima, que foi ditada pelo espírito de André Luiz, psicografado pelo nosso amado Chico Xavier. E ali a gente tem uma história, meus irmãos, que firma pra gente a importância de se ter afeições e amizades, pra gente ter um núcleo familiar para reencarnar em algum momento. O que é nos contado? O instrutor Clarencio, ele está com André Luiz, e espiritualmente ele é um instrutor Clarencio, ele está lá no mundo dos espíritos. Ele e André Luiz estão ali auxiliando, ajudando muitas famílias nesta obra, que é nos contado. E tem dois espíritos ali muito específicos, que é o espírito de Odila, que é uma mãe, e o espírito de teu filho. Odila, meus irmãos, ela está no mundo espiritual, tentando auxiliar o teu filho, que também havia desencarnado há pouco tempo, só que o filho dela desencarnou de uma forma muito bruta. E justamente por isso ele trazia muitas perturbações ali quando ele adentrou na esfera espiritual. Ele não conseguia ter tranquilidade, não conseguia ter harmonia, ele ficou muito perturbado, ele tinha assim, como que se diz, um comportamento, muitas vezes, ele estava tendo reflexos, acho que essa é a melhor palavra, de extrema perturbação. Então ele não estava conseguindo aurear a paz de adentrar no mundo espiritual. Ele ainda trazia os reflexos do desencarne, trazia os reflexos de outras existências e de outros desencarnes que também foram de formas muito brutas, e aí ele não tinha sossego.
A Odila ficou, como mãe, já no mundo espiritual, ficou muito preocupada, porque ela estava vendo o sofrimento de seu filho. Nesse momento, o instrutor Clarencio, um grande espírito, ele explica para Odila que para tentar amenizar aquela situação, seria necessário que o filho dela retornasse à matéria. Se ele reencarnasse, por mais que ele teve um curto período ali na esfera espiritual, que se ele reencarnasse ajudaria nessas perturbações, que só ali, com um tratamento no mundo espiritual, ele não conseguiria recobrar toda a paz. Ele precisaria reencarnar, cumprir mais algumas coisas na matéria, porque ele faleceu muito cedo. Ele precisava reencarnar, cumprir mais umas coisas na matéria, para ele ter o equilíbrio novamente. Então, Odila, ela se vê numa situação que o teu filho, para ele conseguir retornar ao equilíbrio, é necessário que ele reencarne. E aí Clarencio ele vai questionar para Odila se ela tem alguma afeição, alguma amizade lá na Terra que ela se lembre, que seja um núcleo, que tenha pelo menos alguém, uma afeição, uma simpatia que vai aceitar receber o filho dela. Olha a pergunta que ele faz para Odila, se ela deixou na Terra alguma afeição, alguma amizade, algum colega, alguma simpatia que naquele momento aceitaria receber o filho dela reencarnando naquele seio familiar, porque ela como mãe tá lá na esfera espiritual. Eu queria até ler pra gente o que Clarencio diz, porque é muita sabedoria para nós. Clarencio coloca assim, falando para Odila: tens grande plantio de amizades puras na terra? Em questão de auxílio, não podemos perder os nossos sentimentos de vista, tanto para entrar no reino do espírito, como para entrar no reino da carne, em melhores condições, não podemos prescindir da cooperação de amigos sinceros que nos conheçam e nos amem. Então, por outras palavras, Clarencio está questionando Odila se ela tem muitas amizades na Terra e amizades que poderiam aceitar receber o teu filho no lar. E o que acontece? Odila, infelizmente, vai dizer que não, que ela nunca teve muito tempo, que ela nunca levou muito jeito para poder criar simpatias, fazer amizades, que ela viveu muito só com ela mesma, no núcleo dela. Então, com isso, ela não criou vínculos, não criou amizades, não criou simpatias com outras pessoas, além do vínculo familiar de sangue dela. E aí, nesse momento, ela se vê sem uma simpatia sequer na Terra para receber o filho dela para reencarnar. Tá vendo, meus irmãos, quando a gente explica, quando a doutrina, quer dizer, nos explica o quanto é importante a gente ter afeições para além do nosso núcleo de sangue, porque a gente às vezes vai precisar reencarnar em um núcleo diferente. E essa família precisa nos aceitar, abrir também o seio familiar para nós. Então, como que aconteceria isso se Odila ela não criou simpatia, não criou amizade? E Clarencio, ele vai dizer para ela, continuando, o seguinte esclarecimento: que nesses casos a plantação de simpatia é fator decisivo na obtenção dos recursos de que necessitamos. Quem cultiva a amizade somente na família de sangue dificilmente encontra meios para desempenhar certas missões fora dela. Então, quanto mais extenso o nosso raio de trabalho de amor, mais amplo se faz a colaboração alheia em nosso benefício. Por outras palavras, o que Clarencio está nos dizendo aqui, meus irmãos, é bem nítido para o nosso coração. Que se a gente só cria laço de simpatia e amor para os nossos parentes de sangue, como que a gente vai aumentar o nosso raio de oportunidades de reencarnar em outros seios até para cumprir missões e deveres diferentes para ajudar na nossa evolução? Por isso, a importância da simpatia, da afeição para com o próximo, do carinho para com os nossos irmãos,
porque dessa forma a gente tem até mais possibilidades de lares e espíritos que nos aceitarão dentro daquela família para que a gente possa cumprir até deveres e missões diferentes, porque a gente não fica reencarnando no mesmo seio familiar eternamente. A gente precisa fazer mudanças, mudanças de locais, mudanças de família também, mudanças com espíritos diferentes para reencarnar, para a gente aprender coisas novas, cumprir novas etapas. Mas a gente precisa ter minimamente uma ligação, uma afeição e uma simpatia para que a gente possa adentrar naquele lar. Então, meus irmãos, cultivemos simpatia, cultivemos amizades, isso é muito importante para o nosso espírito. Jesus já nos afirmava que todos somos uma grande família. Não vamos viver o amor e a simpatia só para aqueles de laço de sangue, mas vamos compreender que todos somos irmãos em Deus e uns precisamos dos outros. Então, por isso, para a gente ter mais opções de lares para a gente reencarnar, para a gente se desenvolver, cumprir coisas novas, precisamos criar simpatias para a gente ir adentrando nesses lares, que a gente já conhece um pouquinho, pelo menos, quem ali habita. Olha, que esse nosso esclarecimento de hoje possa ser fixado em nosso coração, nos auxiliar a um novo olhar sobre a importância de tratar bem a todos, de criar simpatias, da gente fazer afeições e amizades. Que a amizade, ela é muito importante no processo da reencarnação. Bom, meus irmãos, essa nossa mensagem de hoje, ela foi inspirada lá no nosso capítulo 11 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 10. Também é uma mensagem, meus irmãos, da nossa amada Casa Espírita, Luiz Gonzaga, da cidade de Luminárias, para todos nós que aqui estamos presentes. Fiquemos em paz, fiquemos com Jesus, meus irmãos, e que assim seja.